e vamos iniciar agora a nossa aula de hoje, ou seja, a gente vai falar sobre distúrbios alimentares, né? Por que as pessoas elas desenvolvem distúrbios alimentares, né? De que lugar que se encontra essa compulsão alimentar, né? O que faz você, de alguma forma, estabelecer esse movimento de comer, e inclusive tem pessoas que comem, ou não comem nada, absolutamente nada, mas de qualquer forma elas engordam, né? Então os transtornos alimentares, eles têm um nível profundo de conexão com aquilo que a gente come inconscientemente, ou seja, aquilo que a gente come das nossas emoções, né? E como eu sempre falo, a psicossomática estabelece um princípio de que aquilo que é inconsciente vai estabelecer um movimento de um distúrbio, um conflito, uma doença, um sintoma no corpo da gente, porque é a forma que o corpo tem de chamar a nossa atenção. Ou seja, vai mexer com todo o metabolismo interno dos nossos hormônios e vai fazer com que a gente desenvolva uma patologia, ou seja, uma compulsão alimentar, por exemplo, né? Quando a gente fala essencialmente dos transtornos obsessivos compulsivos alimentares, a gente está falando essencialmente de uma conexão profunda com as emoções, ou seja, com a nutrição que eu recebo através das emoções da função mãe. Olha que legal isso, né? A forma como nós nos relacionamos com as emoções da mamãe vai fazer com que algumas pessoas desenvolvam obesidade, por exemplo, né? Que engordem. E elas vão gerar um movimento profundo de ou se sentirem culpadas, ou com raiva, ou simplesmente elas não conseguem dizer não porque aquela comida é muito mais forte para ela, aquela compulsão por comida é muito mais forte do que ela, né? E isso está sendo muito batido agora. Eu recebi várias mensagens de pessoas falando que não param de comer dentro de casa, né? E eu sempre falo assim, olha, assim, existe um buraco no teu estômago, existe um buraco no teu coração que faz com que você ache que vai substituir comendo. A comida é uma forma de substituição de algo inconsciente, de algo que está, de alguma forma, mexendo com as suas emoções, né? E a gente vai simplesmente estabelecer um processo de saciar o nosso estômago. Para os chineses, o nosso estômago é o nosso segundo cérebro, né? É o aparelho digestório, de uma forma geral, é o nosso segundo cérebro, especificamente o nosso intestino delgado. Olha que interessante, né? No nosso intestino delgado, hoje, a gente sabe, a ciência comprova isso, é produzido 27 neurotransmissores diferentes, incluindo a serotonina, 95% da serotonina produzida no nosso intestino delgado. Olha que interessante isso. Então, quanto mais nós temos uma alimentação mais saudável, não só a nível de comida, mas principalmente de emoção, mais hormônios, ou seja, mais neurotransmissores de qualidade nós vamos produzir no corpo. E eu sempre vou falar o seguinte, que existem o que a gente chama de, por exemplo, o gordinho yin e o gordinho yang, né? Ou seja, aquele que é mais colérico e aquele que é mais passivo. O gordinho yin passivo, ele tem uma musculatura mais mole, mais flácida, né? E ele geralmente tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Ele não consegue dizer não. Ele tem uma lealdade profunda à função mãe. É como se ele não conseguisse dizer não para aquela mãe, né? Para as emoções da mãe. Ele tem um nível de identificação muito forte com aquela mãe e isso remete a uma lealdade profunda de que ele não consegue dizer não àquilo que são as emoções que ele se nutre da mamãe. São pessoas que fazem um esforço muito grande para emagrecer e não conseguem emagrecer. Eu passei 3 anos no Hospital Português em Salvador, na área de cirurgia bariátrica, onde eu pude pesquisar e estudar bastante essas dinâmicas e comportamentos. E foi muito legal, foi muito rico a experiência, porque, por exemplo, os gordinhos yang, eles andam com uma cruz, né? Eles têm uma musculatura, são coléricos, geralmente muito rostos vermelhos, fortes,
tem uma musculatura muito mais rígida, forte, né? Mas só que eles andam com uma cruz na frente assim e diz assim, sai de reto, Satanás, ou seja, sai da frente, mãe. Eles excluem as emoções da mãe. Eles geram um movimento muito forte de não tolerar as emoções da mãe, né? E todo esse processo metabólico que vai acontecendo no corpo, isso vai estabelecendo uma desarmonia e vai gerando movimentos que vão fazer com que aqueles que excluem tenham uma tendência, aqueles que carregam o sistema tenham outras tendências, mas a gente está falando de obesidade, está falando de distúrbios alimentares, né? E todo esse processo, a gente diz que o alimento é uma nutrição, né? É uma nutrição que a gente estabelece. E quando a gente fala a partir da perspectiva sistêmica, a gente vai dizer que a nutrição é igual à emoção que eu recebo da função mãe. Então, muitas pessoas passam por regimes, passam por processos de esforço, de exercícios físicos muito forte, e não consegue ter muitos resultados, ou então elas simplesmente não conseguem ter resultado nenhum, o resultado que ela tem é muito pouco. Por quê? Mas por que será que isso acontece, né? Porque existe um processo interno que é inconsciente da sua criança que não foi bem nutrido ou nutrida pela função mãe. E isso estabelece um movimento de correlacionar aquilo que foi interrompido nas emoções da mãe com comida. E aí eu vou, através da comida, preencher um vazio profundo, que essa é uma das queixas que as pessoas estão tendo hoje no período de quarentena, né? Elas estão simplesmente dizendo assim, Luciano, eu estou comendo feito um leão, estou comendo muito e estou engordando, né? Tem várias imagens de pessoas comendo, engordando. Olha, quando acabar a quarentena, olha como é que eu vou ficar. E é verdade. É verdade porque quando você está dentro de casa, né, você simplesmente está entrando em contato com emoções que estão mexendo com você. São memórias estabelecendo muitas informações e que vão gerar um nível profundo de substituição, né? E os distúrbios alimentares são interessantes porque quando a gente fala, por exemplo, em anorexia, né? Isso é uma doença muito desenvolvida, principalmente das meninas. Elas têm uma conexão interessante de se olharem no espelho, por exemplo, e não se reconhecer, ou seja, elas estão no processo de desestabilização orgânica muito forte, né? Por exemplo, gerando depressão, gerando sonolência, gerando um processo de magreza profunda, que é uma outra polaridade dos distúrbios alimentares, né? Isso gera um processo de olhar-se no espelho, ela vai refletir uma imagem totalmente linda, ela vai se ver como linda, mas o corpo dela tem uma outra característica, tem uma outra informação. E ela diz inconsciente assim, ó, ela quando olha no espelho, ela não reflete ela reflete a imagem da mãe, porque ela diz assim, querida mamãe, para que você não desapareça, eu desapareço em seu lugar. Olha que forte isso, né? E ao mesmo tempo, a bulimia, ela traz esse movimento de colocar para fora uma nutrição que tem a ver com a emoção, estabelecida por uma exclusão. A bulimia geralmente acontece quando o pai dessa menina, ou desse menino que desenvolveu a anorexia, bulimia, gera um movimento na relação com essa mãe dessa menina, ok? E esse sentimento mal resolvido daqui vai gerar em muitas meninas e meninos o ato de colocar para fora aquilo que a mãe não consegue colocar para fora. Olha que interessante isso. Um simples refluxo, por exemplo, que é a inversão do Qi do estômago, o alimento ao invés de descender, o alimento ascende, ele volta, né, para cima. A criança ou o adulto diz, eu não aceito as suas emoções. Uma simples gastrite, quem desenvolve gastrite geralmente tem uma mãe que não consegue reagir, né, na direção do homem, na direção do pai da pessoa que desenvolveu gastrite. Ela não consegue pegar aquele homem pelo pescoço e blá, blá, blá. Então são aspectos sistêmicos que estão, que eu estou de alguma forma pesquisando, catalogando para que eu de alguma forma possa trazer essas informações. Elas não são informações únicas, elas são possibilidades,
mas na minha prática, na minha experiência de perceber que o sistema digestório como um todo, né, ele tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos com as emoções da mamãe. Então, todo processo de compulsivo, ele remete a um excesso de algo e a uma ausência de algo. Ou seja, existe uma ausência interna que me faz buscar algo externo para substituir. Olha lá. Por mais que a gente tente substituir através de uma relação, através de comida, através de seja lá o que for, nunca vai ser o suficiente. E quando a gente se der por conta, a gente está no processo profundo de autopunição. E aí vem nos coléricos yangues, gordinhos yangues, por exemplo, muita raiva. E vem nos yins, gordinhos de musculatura flácida, muito sentimento de pena da mamãe, muito sentimento de que, uau, eu tenho que cuidar dessa mulher. Então, observa o quanto esses processos inconscientes que fazem a gente estar fora do nosso lugar estabelecem doenças e sintomas como a compulsão alimentar, né? É interessante perceber que muitas vezes uma pessoa que faz, eu acompanhei muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, eu do lugar de neuropsicólogo no hospital, e elas passavam um tempo essencialmente dentro de um regime, mas voltavam a engordar, por exemplo, né? Então é incrível perceber que quanto a gente não olhar essencialmente para o nosso lugar diante da relação com a obesidade, o quanto isso vai estabelecer sintomas e doenças. E a obesidade ela vem junto com diabetes, vem junto com doenças crônicas como hipertensão. A gente altera a tireoide, por exemplo, o hipertireoidismo tem uma conexão de uma mãe, a pessoa que desenvolve hipertireoidismo tem uma conexão com uma mãe que não consegue voltar para fora as suas emoções. Olha que interessante isso. E o hipotireoidismo são mulheres, mães, que são reprimidas pelo homem, pai, e não conseguem reagir, porque o hipo é colocar para fora, ele vai, né? Ele cresce, o hiper ele vai diminuir para dentro, e todas essas correlações eu vou costurando e percebendo numa repetição de pessoas que trazem temáticas iguais e que vão de alguma forma trazendo esse princípio, né, de ter essas dinâmicas sistêmicas familiares relacionadas ao metabolismo, como a tireoide, que interfere bastante na nossa forma de comer, no nosso corpo de uma forma geral, né? Porque mexe com todos os nossos hormônios de uma forma geral. Então, esse é um tema que é muito comum, porque eu atendo muitas pessoas que têm distúrbios alimentares, pessoas que têm transtornos obsessivos compulsivos alimentares e que com o processo passo a passo eles vão substituindo, né, aquilo que antes era um processo, um campo de inconsciente da experiência pela realidade deles, ou seja, a gente vai substituindo um alimento tóxico por um alimento saudável, ou seja, uma emoção tóxica por uma emoção saudável. Isso é feito através, eu desenvolvi uma técnica específica para isso, onde eu trabalho essas emoções que você se aprendeu da forma como aprendeu e fez com que gerasse um distúrbio alimentar, né? Que gerasse um transtorno compulsivo alimentar e que isso gera uma série de danos para você, né? É uma técnica que eu desenvolvi há mais de 10 anos atrás, desde quando eu pesquisei na área de cirurgias bariátricas, e foi muito lindo porque de alguma forma as pessoas têm passado por processos de constelação e psicoterapia, da abordagem que a gente criou, paralelamente indo ao endocrinologista, ao nutricionista, com práticas de exercício, ou seja, elas estão gerando um movimento de saúde, né? Diminuição de peso, saúde. As pessoas que desenvolveram anorexia e bulimia estão estabelecendo a consciência novamente, são acompanhadas por médicos, né, também. É importante todo o processo, porque eu quero deixar claro sempre que as constelações não substituem nenhuma
medicação, não substitui, médico não substitui psicoterapia, ao contrário, ela facilita o processo de ressignificar histórias, de ressignificar sintomas, de ressignificar traumas de uma forma muito eficiente também, ok? É como se fazer uma cirurgia também. Eu sempre falo que na minha prática eu faço cirurgias sistêmicas para trazer de volta o processo do fluxo da vida, né? É o reposicionar-se no seu lugar, o reposicionar-se na vida. Então, e é muito comum também que eu recebo crianças, né, que já desde muito pequenas têm um nível de ansiedade muito grande, e essa ansiedade remete a um processo de comer muito, e que acaba gerando obesidade infantil. E quando a gente vai conectar essa história, porque eu atendo crianças também, né? Inclusive crianças no útero da mamãe, é possível fazer movimentos sistêmicos. Tem pessoas, a maioria dos consteladores, eles não fazem constelações com criança, porque possivelmente eles têm essa dificuldade ou não sabem fazer, mas eu aprendi, através de pesquisa, a desenvolver também abordagens específicas que vão estabelecer um movimento de olhar para temáticas de crianças, onde a gente vai, doutora, não era a odontóloga? Kátia? Carla? A Letícia? Não, que trabalha com crianças, odontologia com criança. Doutora Márcia? Não é a doutora Márcia. Eu me esqueci o nome dela agora. Eu estou programando com ela para fazermos juntos constelações para criança. Olha que lindo isso, né? Eu vou voltar a fazer, eu já fiz muito, mas por outros projetos eu não dei continuidade. Eu vou voltar a fazer esse trabalho com constelação com crianças, porque eu acredito que quando a gente olha, já desde pequenininho, principalmente de 0 a 7 anos, quando a gente olha para aspectos sintomáticos nas crianças, elas têm um nível de possibilidade de mudança muito mais rápida, porque está menos contaminada a nível de experiências humanas, né? Então elas conseguem estabelecer níveis de mudança muito mais dinâmicos e rápidos do que a gente que já tem um padrão de comportamento repetitivo, e isso o cérebro aprende, é mais difícil de ressignificar às vezes, né? Então eu quero falar que eu vou voltar a fazer constelações com crianças. Eu adoro trabalhar com crianças. A doutora Carmen. Doutora Carmen. Ela mesma falou ela aqui. Pronto, é surpresa para você, Carmen. Eu quero fazer junto com você esse trabalho, porque eu sei o quanto você tem esse nível de conexão com o comprometimento com o campo das constelações e também com a sua profissão, atuando com crianças. Então, esse é um projeto que eu tinha na minha cabeça, né? Mas eu não tinha falado ainda de forma mais específica com você, mas eu vou sim entrar em contato para a gente fazer juntos esse trabalho maravilhoso. Ela perguntou aqui, quem sabe poderíamos fazer juntos. E ainda você teve a ideia agora. Então esse movimento me remete muito a você, porque você está nessa área também, então a gente pode juntar as forças e fazer esse trabalho aqui em São Paulo. Eu sei que vai ser muito lindo. É um trabalho que a gente vai poder ajudar as nossas crianças e ajudar a muitas crianças também, né? Que chegam para mim e de alguma forma elas têm significados de cura muito, muito rápidos, né? Então minha pesquisa demonstra que é muito lindo, é breve, é rápido o trabalho de constelação com criança, é lúdico, você precisa estar interagindo com elas e de alguma forma fazendo com que elas possam fluir na experiência dela. Ela né? falou, bora lá. Bora lá, vamos sim, a gente vai marcar para poder alinhar isso aí. Então, gente linda, todo o processo, eu quero que fique bem claro isso, tá? Da comida, de alimento, ele está muito relacionado àquilo que a gente se nutre e come das nossas emoções. Isso é que vai mexer com todo o nosso metabolismo interno e que vai estabelecer sintomas e doenças diversas no corpo da gente. A gente está falando aí de colesterol, a gente está falando de açúcar no sangue, a gente está falando de doenças crônicas, a gente está falando de artrite, artrose, doenças autoimunes, né? Que são desenvolvidas pelos distúrbios alimentares de uma forma geral. Sabe aquelas pessoas que têm intolerância à lactose? Você tem intolerância à lactose? Se você tem intolerância à lactose ou conhece alguém que tem intolerância à lactose, dá uma curtida agora aí, ó. Bota um bocado de coraçãozinho aí. Ó. Sabe aquela pessoa que tem intolerância à lactose? Ela tem intolerância às emoções da mãe. Muitas vezes você sente culpa por isso. Olha que
interessante, né? As pessoas que têm intolerância, por exemplo, à farinha de trigo e desenvolve a celíacos, né? Os celíacos, eu sempre esqueço esse nome, sabe que os celíacos muitas vezes está conectado a um aborto, e geralmente um aborto desconhecido, que é um segredo da mamãe. Você sabe que muitas vezes que eu considerei celíacos, eles estavam conectados a segredos, ou seja, a abortos, a irmãos que eram segredos da mamãe, por exemplo. Algumas a mamãe sabia, outras não, né? Mas observa o quanto as constelações, elas trazem imagens que vão fazer com que a gente possa remeter a uma dinâmica da forma como nós lidamos com comida, como nós lidamos com emoção, e que vai gerar uma série de distúrbios no nosso corpo e na nossa vida. Esse é um tema bastante profundo, é um tema que também é objeto de pesquisa meu, onde a gente lida com o aspecto de saúde, onde a gente fala essencialmente sobre as dinâmicas relacionadas à saúde e doença. E é importante deixar claro que são possibilidades, não são regras. Isso acontece a partir de uma incidência de casos que eu atendo, né? São mais de 20 anos de experiência na área de autodesenvolvimento pessoal, com pessoas, com grupos, empresas, olhando especificamente para esse movimento do desenvolvimento humano. Isso me coloca, sempre fui um pesquisador, né? Sempre pesquiso, né? Pergunto e vou simplesmente perguntando, olha, como é a sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com o seu pai? A mamãe perdeu filho? Blá, 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 blá. E aí eu vou fazendo correlações e vou estabelecendo, além da emoção que gera o processo, né, do adoecimento, eu correlaciono isso à forma como nós nos relacionamos com as crenças aprendidas dos nossos pais do lugar de filho. Ok? Então, esse tema tem muito mais para a gente estar abordando, para a gente poder, de alguma forma, estabelecer um nível de consciência. Aqui no ILA, a gente tem dentro da nossa formação PSPI, que é de Percepção, Sistemas e Práticas Integrativas, tem um módulo exclusivo de saúde e doença, onde é um módulo que eu dou, é um módulo que eu amo dar, onde a gente sai falando e mostrando no campo fenomenológico todas as dinâmicas relacionadas às muitas doenças e sintomas, né? É muito lindo esse módulo, porque é um módulo onde você vai curar-se de dentro para fora, onde você vai tomar mais consciência da sua história, do seu campo de experiência na vida. Temos algumas perguntas? Seleciona algumas, vamos lá. Tem uma que está muito repetitiva, nós vamos fazer ela. Tá. Que fala um pouco sobre síndrome do intestino irritável. Sim. E inclusive com recorrência de hemorroida. Ok, vamos lá. Quando a gente fala em intestino, vamos lá. Ato de mastigar ao ato de evacuar está muito correlacionado à forma como nós nos nutrimos das emoções que recebemos da função mãe. Ponto. O alimento ele chega não só o alimento sólido, né? Porque o nosso primeiro movimento de contato justamente é no peito, onde a gente vai sugar o leite da mamãe, a gente vai desenvolver, logo a gente está mastigando, e os dentes têm essa função que é de triturar as emoções que nós recebemos, não só as emoções sólidas, mas as emoções que recebemos da mamãe. Por exemplo, muitas pessoas que desenvolvem ATM ou... Como é? Eu não estou esquecido hoje. Bruxismo. Bruxismo. Teve pergunta de bruxismo também. Bruxismo, eu vou responder sobre bruxismo. Esse movimento que faz com que a gente estabeleça esse atrito, gerando sintomas, por exemplo, na ATM, ele está muito motivado por uma criança interna nossa que simplesmente tritura aquilo que não deu certo entre função pai e função mãe, porque eu falo que a boca, os lábios têm a ver com o nosso instinto, com os nossos desejos inconscientes, que tem a ver com os desejos e instintos da criança, né? Instintos de sobrevivência. Os lábios superiores têm a ver com os instintos da função pai, os lábios inferiores, instintos da função mãe, e os dentes superiores têm a ver com triturar as emoções
da função pai e o triturar das emoções da função mãe, né? Então esse atrito é como se eu estivesse no meio da relação, é como se eu estivesse estabelecendo conflito, vivendo o conflito que não é meu, para diminuir a dor das partes, ou seja, do meu pai e da minha mãe. Então olha que interessante, né? Geralmente acontece à noite, e à noite tem uma correlação arquetípica com a função mãe, assim como o dia tem uma correlação arquetípica com a função pai. Então o alimento chega, trituramos, passa pelo esôfago, o esôfago tem a hérnia, as pessoas vão desenvolver às vezes hérnia de hiato, né? Esofagite, que é a inflamação do esôfago, vai parar o alimento no estômago, o estômago vai processar o alimento, os nutrientes vão ser levados pelo baço, e o excesso vai para o intestino, e quando chega no intestino delgado, que tem uma correlação com o pulmão, olha que interessante, a tristeza da criança faz com que muitas pessoas desenvolvam síndrome do intestino irritado. Olha que interessante, né? Vai para o intestino delgado, que tem uma conexão com o pulmão é o órgão, o intestino delgado é a víscera. Essa correlação emocional da tristeza faz com que a gente desenvolva uma irritabilidade, ou seja, a criança vai desenvolver, o intestino delgado vai desenvolver uma irritabilidade e que vai gerar síndrome do intestino irritado. E isso vai descer para o intestino grosso, que vai ficar mais próximo ainda de ser colocado para fora. Daí o fator, por exemplo, de muitas pessoas desenvolverem prisão de ventre, né? De prender aquilo que não serve mais, ou seja, de prender as emoções relacionadas àquilo que eu não confio de que o sistema da função mãe pode lidar com aquelas emoções. O que é que eu faço? Eu vou prender. Consequentemente, quando eu prendo, vou desenvolver muitas vezes hemorroida, por exemplo, né? Hemorroida. Eu estou falando aqui igual a minha esposa, que é gaúcha, e o pessoal fala hemorroida, como é? Hemorroida, né? O pessoal lá do sul que está me assistindo agora deve estar dando risada, mas assim, eu gosto muito do sotaque, né? Como eu viajo o Brasil todo, o mundo todo, eu sou soteropolitano de Salvador, mas falo várias línguas ao mesmo tempo, né? Mas adoro o sotaque do sul também. Então, esse movimento da inflamação através da hemorroida, né? É um processo de inflamação de uma impossibilidade que o corpo diz assim: eu não aguento mais sustentar emoções que são muito grandes dentro de mim. Eu preciso liberar esse excesso de raiva, esse excesso de dor que eu sinto no meu corpo. Porque as veias é função pai, mas o sangue que passa por dentro das veias é função mãe. É importante deixar claro para você que todo sintoma e doença, eles são motivados por esses dois aspectos, ou seja, função pai e função mãe, tá? Não existe veio da mãe ou veio do pai, vem dos dois, vem das emoções dos dois. Mas desencadeia muitas vezes sintomas e doenças por essa parte e desencadeia muitas vezes sintomas e doenças por essa parte. Um dia a gente vai falar sobre psicopatologias, bipolaridade, esquizofrenia, borderline, transtornos compulsivos diversos. A gente vai abordar essa temática sobre a pessoa. Já está falando da enxaqueca. Enxaqueca, gente, para quem não sabe o que é enxaqueca, enxaqueca é excesso de mãe na cabeça, tá? Um dia eu vou abordar isso de uma forma muito mais tranquila. Eu vou falar o que meridiano que passa aqui, que órgão que passa aqui, qual é a emoção de cada órgão, para você compreender e que parte da sua cabeça que você sente dor de cabeça constante, né? Eu também pesquisei lá na UNEB em Salvador com a Patrícia, ela é da área de professora da área de farmácia, me convidou para desenvolver uma pesquisa também em Salvador sobre migrânia. Foi muito lindo os 2 anos que eu passei lá no ambulatório, fazendo acupuntura e fazendo atendimento psicoterapêutico, onde a gente também acessou muita informação sobre esse campo da migrânia, né, das dores de cabeça, né? O pai mora na cabeça, então quando você
expulsa o pai da tua vida, a mãe vai gerar excesso, ou seja, o sangue vai subir, né? E vai ser motivado por várias emoções, ou seja, vários órgãos que estão localizados, ou seja, pontos energéticos que estão localizados na cabeça e que vão desenvolver, por exemplo, enxaqueca. Mas a gente vai falar sobre vários, tem muito tempo ainda, que Deus me dê muitos anos de vida e saúde para poder aprender mais, para poder falar para vocês, para poder trocar experiência. Se tudo que eu estou falando aqui faz sentido para você, dá um oi, manda um coraçãozinho, manda um beijo, sabe? Eu vou ficar agradecido porque é uma forma que eu tenho de comprovar mais ainda aquilo que eu falo sobre sintomas e doenças, ok? É minha experiência, minha pesquisa, meu processo, vocês não vão encontrar isso em livro nenhum. Nenhum. Tudo que vocês ouvirem aí fora é uma parte disso, eu que estou trazendo, porque a forma como eu abordo saúde e doença tem muito a ver por essa perspectiva. Como eu falei antes, as pessoas têm um nível muito profundo de estabelecer isso a nível da emoção, não necessariamente de identificar isso a uma dinâmica sistêmica familiar. É o que eu faço. Né? Por isso que eu pesquiso bastante para que eu possa trazer para vocês essas informações que para mim são essenciais. E se faz sentido para você, curte a nossa página. Se faz sentido para você, siga as nossas redes sociais. E eu quero dizer que sábado agora eu vou deixar no nosso grupo exclusivo uma meditação e um exercício sistêmico para diminuir esse excesso de ansiedade, de disfunções emocionais inconscientes, dos distúrbios alimentares. As pessoas que estão no nosso grupo do WhatsApp, que estão no grupo do Telegram, vão receber um exercício e uma meditação exclusiva no sábado à noite, às 19 horas, tá? Pode deixar agendado aí que às 19 horas a gente vai estar postando no grupo exclusivo do ILA, do WhatsApp, e exclusivo também do Telegram. Não vou fazer essa meditação nem esse exercício para vocês, tá? Aberto como live, só se você tiver inscrito no Telegram do ILA ou inscrito no nosso WhatsApp. O link tá aí agora, tá? No Instagram o pessoal envia um direct solicitando o link que a gente envia. Tá, no Instagram você vai solicitar esse link que você vai entrar no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram para que você possa receber conteúdos exclusivos, que são meditações, exercícios muita descoberta que eu vou, acordo de manhã cedo e vou, descobri isso hoje, né? Porque principalmente agora está chegando muita informação. Eu quero passar para você que está no grupo exclusivo, que segue o ILA, que me segue, para que a gente possa trocar informações, porque estou desenvolvendo pesquisa, eu quero a sua opinião para que a gente possa fortalecer mais ainda aquilo que eu estou transmitindo para você, tá? É importante isso. E no Facebook, o link está aí, né? É o link do grupo. É o link do grupo do WhatsApp. Link do grupo do WhatsApp. A gente disponibiliza no WhatsApp e um dia depois no Telegram. A gente disponibiliza inicialmente no WhatsApp e um dia depois no Telegram. Você vai estar entrando no nosso canal, entrando no nosso grupo exclusivo, para que você possa receber conteúdos exclusivos. Se você não faz parte ainda, entre agora. Se você quer convidar outras pessoas, convide outras pessoas que você ama para que possa ter acesso a conteúdos sobre relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais, sobre profissão, sobre empresa, sobre marketing sistêmico, direito sistêmico. São muitas possibilidades que a gente vai estar abordando. Eu vou estar também convidando vários professores do ILA e colegas que têm expertise nessas áreas para a gente poder trazer conteúdos exclusivos para você que está inscrito no nosso canal do Telegram e do WhatsApp, tá? E lembrando, não vamos esquecer, dia 12, domingo agora, 19 horas, vamos iniciar uma jornada de lives, aulas com convidados especiais, que são nossos professores, parceiros, amigos, que vamos juntos abordar diversas temáticas, de temas super atuais, e vamos trazer recursos, reflexões, meditações, para que você possa, no final dessa quarentena, estar show de bola, tá? Gratidão. Tem mais perguntas? Ah, então pergunta. Então não temos tempo, vamos responder. Eu já estou querendo ir para casa tomar um banho, tá, gente?
Vamos lá. Rapidinho sobre compulsão alimentar. Tem uma pessoa dizendo que está sentindo como se chocolate fosse droga. Se ela não come, o corpo dela sente. Uhum. Lembra que eu falei que o nosso intestino produz serotonina, né? E o chocolate, ele é rico, por exemplo, em serotonina. Então, existe talvez uma deficiência desse neurotransmissor no seu sistema, no seu organismo. Talvez você precise passar por uma limpeza no teu intestino, uma limpeza de fígado, uma limpeza no teu intestino, no teu estômago. Mas muito mais fazer uma limpeza emocional, para que você possa reconhecer qual é o seu lugar, para que você possa estabelecer a consciência. Porque eu vou ensinar isso no sábado, no exercício, eu não vou falar agora como substituir e olhar para uma comida e conversar com a comida, como conversar com as suas emoções, como conversar com o seu estômago, para que você possa gradativamente desacelerar essa compulsão, essa necessidade por comida, essencialmente por chocolate, né? Então, sugiro que você coma mais chocolate amargo, 70% chocolate puro, que tem mais serotonina ainda, né? Quanto mais a gente limpa o nosso organismo, o nosso sistema digestório, mais serotonina a gente vai ter, mais outros 27 neurotransmissores super essenciais que são produzidos também no nosso sistema digestório. E vou dar dicas especiais e únicas no nosso trabalho de sábado no Telegram e no WhatsApp, tá? Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, agradecer pela sua participação. Se você gostou, manda um ok agora, um clique, show de bola. Foi muito bom ter você aqui hoje com a gente, falando sobre essa temática super profundo pra caramba. Eu falei de forma muito superficial, para que você possa ter uma noção, para que Tic-Teco possa entrar em curto-circuito e que você possa estabelecer um movimento de mudança, se essa o seu propósito, a sua intenção, tá? Agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão contribuindo por esse momento de quarentena, né? As pessoas que estão se colocando à disposição, as pessoas que estão oferecendo os seus serviços, as pessoas que estão da área de saúde, da área da segurança, da área que estão fazendo limpeza na cidade, os caminhoneiros que estão trazendo para a gente os alimentos distantes. Agradecer a essa força maior chamada vida, que está de alguma forma podendo fazer com que a gente possa aprender algo nesse momento único. Agradecer pela sua participação e disponibilidade. Agradecer ao meu pai, agradecer à minha mãe, agradecer à minha filha, à minha esposa, por esse movimento único e maravilhoso de vida, né? E que você possa, de alguma forma, também agradecer as pessoas que estão ao seu redor e agradecer todo esse sistema. Gratidão é algo que enobrece o nosso propósito e a nossa alma, né? A gratidão é diferente de obrigado, que vem da terminologia de obrigação, né? Obrigado a fazer algo dentro de uma ação. A gratidão ela tem muito mais ressonância no campo fenomenológico das constelações quando a gente fala gratidão, né? A gente tem esse movimento único de falar gratidão porque ela tem uma ancoragem de força e o cérebro reconhece como algo muito mais forte. A alma reconhece como algo muito mais forte, né? Então, esse é o momento de podermos cuidar mais das nossas emoções, cuidar mais da nossa alimentação e compreender que todo o processo que o corpo desenvolve, de que todo sintoma, de que toda doença, seja qual for que o nosso corpo desenvolve, é um processo psicoemocional, ou seja, psicossomático, vem de uma emoção que a gente não compreende e que o nosso corpo vai gerar um sintoma e uma doença. E muitas vezes isso está conectado à forma como nós nos relacionamos com as emoções dos nossos pais e da grande história. E que vai refletir em um processo difícil muitas vezes de lidar, ok? Seja qual for o sintoma ou doença, estamos conectados por ressonância à grande história. Então, o meu beijo no seu coração e tudo de bom para você. Boa noite, até domingo, 19 horas, com a primeira live da série
que a gente vai propor com uma convidada especial, onde a gente vai estar falando sobre um tema super legal. E eu não vou dizer quem é, nem qual vai ser o nosso tema, né? Surpresa, tá? Um beijo no seu coração e até domingo, 19 horas. Fica com Deus.